Portanto, o contato com o Dr. Javier, anunciamos a palavra do Dr. Javier Ricon Salcedo, professor e advogado, que falará sobre inteligência artificial e decisões administrativas, análise prospectiva de risco-benefício. E vocês estão me escutando? Sim, perfeito. Perfeito. A primeira questão é me desculpar por causa do problema que deu a comunicação pela internet. Sempre a tecnologia é muito fiável até o momento que você precisa realmente dela, né? Então, aí teve um problema com a minha internet, mas já podemos continuar. Eu começo primeiro por agradecer este convite que faz a ministra Elizabeth Rocha, a minha grande amiga. Para mim é realmente sempre uma alegria imensa participar das atividades do tribunal, participar das atividades acadêmicas, que são sempre um grande reto. Sempre a ministra, a professora Elizabeth, propõe umas temáticas que permitem pensar, que permitem refletir e que permitem realmente desenvolver novas questões. Aproveito também para cumprimentar o meu amigo, o professor Mário Monte, e todos os amigos que eu tenho aqui a oportunidade de ver, estão presentes na sala, que para mim, realmente, eu tenho que dizer, a grande tristeza no meio desta alegria da participação é não poder estar com vocês lá e compartilhar diretamente lá em Brasília, não só das atividades acadêmicas, mas principalmente da companhia dos amigos. Falar de último numa mesa de debate tão interessante, conformada por brilhantes expositores, professores, de todas as especialidades, é sempre uma vantagem. Uma vantagem porque permite realmente aprender. Eu aprendo muito. Durante toda a manhã de hoje, a única coisa que realmente eu fiz foi aprender e refletir sobre muitas questões que eu realmente não conhecia e nas quais eu também não tinha pensado. Mas também é uma desvantagem participar por último, porque sempre você tem este medo, que é lógico, e a ideia de que tudo que você tinha para falar já foi falado. Me desculpa um momento que eu tenho que desligar outro microfone. Pronto, só para eu poder falar tranquilamente. Então, estamos falando que também é uma desvantagem participar por último, porque finalmente você sente que tudo que você tinha para dizer já foi dito. E, com certeza, de uma maneira mais brilhante, de uma maneira mais clara da que você poderia falar. Mas eu vou tentar, então, com a esperança que a minha intervenção não apareça para vocês como uma repetição do que já foi dito, eu vou tentar procurar me aproximar à temática proposta desde uma perspectiva estreitamente ligada ao direito administrativo e à administração pública, que é realmente a área onde eu desenvolvo os meus estudos. Eu vou fazer uma intervenção estreitamente ligada com o direito administrativo e com o objetivo final
de conseguir, com a minha intervenção, aportar alguns elementos, só alguns elementos de análise que eu espero contribuam para a reflexão sobre a forma como devemos integrar o uso da inteligência artificial na administração pública. Para, então, eu poder mostrar para vocês as ideias com maior claridade, eu vou compartilhar com os senhores a minha tela, para, desta maneira, conseguir mostrar os pontos nos que eu quero insistir. Vou, então, aqui apresentar, fazer a apresentação. Aqui, apresentação. Definitivamente hoje a minha capacidade de controlar a tecnologia está sendo realmente triste por falar só uma questão. Mas já aqui vou conseguir compartilhar com os senhores esta tela, que eu sei já vocês estão ou conseguem ver. Na minha temática, eu estava falando que eu vou, para tentar aportar para vocês alguns elementos próprios da aplicação da inteligência artificial na administração pública, eu vou tentar desenvolver um objetivo específico. Esse objetivo específico é analisar, numa visão prospectiva, mas desde uma perspectiva de risco-benefício, a conveniência do uso da inteligência artificial na toma de decisões administrativas. Mas não qualquer decisão administrativa, só aquelas decisões administrativas que tenham por efeito a modificação da situação jurídica de um indivíduo ou grupo de indivíduos. O que eu quero pôr de presente aqui com esse objetivo, a primeira questão é que a perspectiva não é de custo-benefício, é de risco-benefício. Por quê? Porque, como já os meus colegas falaram, a questão neste momento é de tentar pensar como vai ser o futuro com o uso da inteligência artificial. Nós ainda não sabemos realmente como ou quais vão ser os efeitos da utilização dessa inteligência artificial. Por isso, eu considero que é melhor propor uma análise em termos de risco e do benefício de correr esse risco no uso da inteligência artificial. E eu vou me concentrar também nas decisões administrativas, porque eu considero que existem algumas atuações administrativas que podemos falar que são automáticas, de fato já são reconhecidas em diferentes leis, por exemplo, aqui na Espanha, algumas atuações que são automáticas. Então, nessas atuações, eu acho que não precisa de uma análise particular ou especial. Mas quando tem que tomar uma decisão, aí que eu acho que sim precisamos de fazer uma análise particular. Para conseguir esse objetivo, eu vou dividir a minha apresentação em duas partes. Numa primeira parte, eu vou propor, a verdade, 3 ideias de contexto
que, na minha opinião, devem ser consideradas para avaliar a conveniência da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial nas atividades da administração pública. Nesta primeira parte, eu vou procurar desenvolver e defender a ideia segundo a qual a administração pública está, nesse momento, estando imersa, nesse momento, nas lógicas da Revolução Industrial 4.0, essa administração pública deve se transformar e o seu análise, o análise da administração pública na sua relação com a inteligência artificial, não pode se realizar com base na ideia de uma administração própria do Estado weberiano. Tem que ser outra lógica. Para isso, então, nesta primeira parte, eu considero, ou vou propor para vocês, 3 elementos que eu acho que devem ser analisados para conseguir encontrar a melhor maneira possível para implementar o uso da inteligência artificial na administração pública. Numa segunda parte, eu vou propor uma análise concreta de 3 atividades nas quais eu considero que o uso da inteligência artificial é desejável, mas não pode substituir o funcionário na toma de decisões administrativas. O que eu espero permita evidenciar a minha posição, segundo a qual eu considero que a inteligência artificial na administração pública tem que ser apenas um instrumento de apoio para desenvolver as atividades da administração pública para procurar atingir os objetivos do Estado. Mas não pode ser entendida como uma maneira de substituir o funcionário público, de substituir a pessoa. Vamos então com esta primeira parte, a necessária análise de uma administração pública em processo de transformação obrigatória. Olha, que são 3 os elementos que eu gostaria de desenvolver. O primeiro elemento que eu considero que deve ser considerado para determinar se o uso da inteligência artificial deve ser introduzido nas atividades da administração pública é a ideia de que a atividade dessa administração pública não pode ser reduzida a uma lógica executória. Com isso, o que eu quero dizer? É que para entender como deve-se avaliar a pertinência e a conveniência do uso da inteligência artificial nas atividades da administração pública, devemos entender e aceitar com absoluta claridade que os órgãos da administração pública não são simples executores da lei. Os servidores públicos têm que refletir permanentemente em todos os momentos que estão exercendo a sua função pública. Esta ideia, segundo a qual o servidor público é um autômata, é uma pessoa que só a única coisa que faz é pegar a lei e fazer o que a lei diz, é falsa. É uma mentira, mas é uma mentira muito perigosa em matéria de administração pública, porque se nós não somos conscientes e nos apropriamos da ideia que o servidor público constantemente está refletindo para tomar decisões e que a própria decisão é uma construção mental, analítica
na qual você tem que avaliar muitos fatores, a realidade vai ser que a inteligência artificial, que vamos ter que considerar ou aceitar, que a inteligência artificial poderia tomar qualquer decisão administrativa. Porque se trata de uma simples execução, a única questão que você precisa é fazer uma verificação de uns dados e aplicar a lei. Mas isso aí, insisto, é uma mentira. Aqui, dentro desta ideia, eu acho muito importante pôr um exemplo. E o exemplo principal, já que no marco deste evento estamos falando de questões constitucionais também, eu tenho que falar e pôr de presente a importância na reflexão do servidor público moderno da ponderação, da obrigatória ponderação de direitos que ele tem que fazer quando vai tomar a decisão, mas da ponderação que, inclusive, tem que fazer para aplicar a lei. No caso colombiano, por exemplo, de maneira muito clara, a lei, a Constituição indica que um servidor público pode decidir de se afastar da aplicação da norma com a finalidade de garantir um direito fundamental que pode ser vulnerado. A famosa exceção de legalidade e de inconstitucionalidade. A exceção de inconstitucionalidade está reservada só para o juiz, mas no caso da administração pública está a exceção de legalidade, que permite que o funcionário decida não aplicar uma norma para proteger um direito. Aí você vê que essa ponderação, e aqui eu vou propor uma questão que também acho bem importante, essa ponderação implica um risco muito grande entregar para uma máquina. Porque essas ponderações não são em branco e preto. A ponderação realmente obedece, entre muitas outras coisas, a uma reflexão humana feita no marco de um contexto específico, tanto temporal como geográfico. Então, a máquina não pode, ou talvez possa, no futuro possa. Só que eu acho que não é conveniente que seja a máquina quem decida, em termos de ponderação, qual é a questão que deve ser protegida num momento determinado. Por quê? Porque, outra ideia que eu acho importante, porque a inclusão da inteligência artificial na atividade da administração pública para a toma de decisões não pode implicar o fim da política, em termos de que, finalmente, a administração pública, através da política pública, através da execução das normas, através da criação de normas, criação de direitos, o que está fazendo ou refletindo é uma ideia política. E aqui não estou falando de eleições, não estou falando de esquerda, direita, simplesmente. Mas o fato que as prioridades na toma das decisões, as ponderações nas tomas das decisões, são questões políticas, nos termos humanos. E a ideia não pode ser que uma máquina possa substituir o ser humano, porque isso seria o fim da política. Isso seria considerar que só existe uma maneira boa de fazer. E aí, então, a possibilidade de ter diferenças vai desaparecer. O segundo elemento que eu acho importante, ou que eu acho relevante para a discussão, insisto, não estou pretendendo, com a minha intervenção, pronunciar a última palavra ou considerar que
sou o portador da verdade, só quero contribuir para a discussão. Mas o segundo elemento que eu acho importante para determinar se o uso da inteligência artificial é conveniente é pertinente para a administração pública, para o desenvolvimento das atividades públicas, é o reconhecimento de que a administração pública deve garantir múltiplos objetivos de natureza sociopolítica e econômica que revelam a complexidade na toma de decisões. Está na mesma linha da ideia de que a administração pública não é um simples executor. Nesta ideia, o que temos que a função da administração pública contemporânea, quando falamos que é de garantir direitos, aqui já estamos perante uma questão bem complexa, bem complicada. Direitos, claro, mas direitos individuais, direitos coletivos, direitos fundamentais que dentro deles não vamos falar que tem uma hierarquia, mas que em cada caso obrigam a administração pública a tomar decisões que não são matemáticas. Aqui, por exemplo, a maneira em como vamos definir a execução do orçamento, como vamos gastar o dinheiro, por que vamos dar prioridade para a construção de uma escolinha no lugar de um hospital, ou porque vamos dar prioridade para dar um subsídio no lugar de outro tipo de medida econômica para incentivar um mercado específico. Aqui parece que eu estivesse falando da lei, mas não estou falando da lei, estou falando que a complexidade precisamente na toma de decisões da administração pública é tão grande que, por exemplo, no espaço da regulação econômica, vou voltar para ele na segunda parte, no espaço da regulação, desculpa, econômica não, da regulação da prestação dos serviços públicos, por exemplo, ali a administração pública é quem vai definir as prioridades de política pública. Essa administração pública. Uma administração pública que, nos cargos diretivos, vai representar uma ideologia política, uma inclinação política, que nós não podemos considerar ruim ou negativa só pelo fato que é contrária às nossas ideias. Eu acho que ali nós devemos ser conscientes que o uso da inteligência artificial não pode ser na administração pública, não pode ser analisado só desde uma perspectiva técnica. O uso da inteligência artificial na administração pública deve ser analisado desde uma perspectiva humana. Qual ou quais são os espaços que nós queremos entregar para a inteligência artificial? Inteligência artificial, se o análise fosse só técnico, talvez a inteligência artificial poderia nos substituir em todas as atividades de decisão dentro da administração pública. Mas é isso que nós desejamos. Somos conscientes dos efeitos e dos riscos que vamos ter perante uma situação como essa. Alguém, por exemplo, já se perguntou que o precedente administrativo que poderia uma máquina criar nos próximos 20 anos pode se converter em um precedente obrigatório, porque em 20 anos as máquinas vão construir decisões a partir de decisões anteriores, mas também vão criar novas. E essas criações vão fazer parte, já não de uma criação finalmente humana, mas uma criação da máquina. E aí eu acho que o risco é demasiado grande e por isso acho que temos que tomar em conta a complexidade das decisões que tem que tomar a administração pública e principalmente os objetivos que, insisto, são de natureza sociopolítica e econômica. A administração pública não é uma empresa.
a administração pública não pode ser considerada como uma máquina de conseguir objetivos, como se esses objetivos não fossem problemáticos em termos sociopolíticos. Você pode, por exemplo, gastar muito dinheiro no desenvolvimento de uma política pública que vai beneficiar um grupo minoritário. Mas isso aí não pode ser analisado em simples termos de eficiência e eficácia, como se faz desde a perspectiva do setor privado. E o terceiro elemento que eu quero pôr de presente é uma questão que realmente acho tremendamente problemática. E é esta ideia constante nas discussões jurídicas de o que eu chamo a obsessão anticorrupção. Mas é esta ideia que a luta contra a corrupção justifica todas as mudanças, todas as modificações. E eu sinto um pouco que, dentro da administração pública, a modificação da administração pública está sendo feita com a lógica da obsessão anticorrupção. E nessa obsessão anticorrupção, a inteligência artificial está jogando um rol que parece ser fundamental. Por quê? Porque, basicamente, a ideia é que a máquina pode oferecer objetividade absoluta. E como a máquina pode oferecer objetividade absoluta, então a substituição do servidor público pela máquina é totalmente desejável. É esta ideia que quase que é renunciar ou aceitar que o ser humano não pode ser transparente. E como o ser humano não pode ser transparente, não pode oferecer com 100% de fiabilidade uma decisão objetiva, então quem tem que tomar a decisão é uma máquina. Eu acho que isso aí, ou melhor, desta maneira, temos que fazer uma reivindicação do ser humano e falar que é verdade que existem pessoas corruptas, mas não pode ser que, pelo fato que uma minoria de corruptos estejam nos afetando tão gravemente, que nós temos que renunciar à ideia que existem também seres humanos que são muito honestos, muito transparentes, e que, em consequência, a máquina ou a utilização da máquina não pode se justificar em todos os campos. Eu acho que temos que abandonar a obsessão anticorrupção para justificar a utilização da inteligência artificial. Principalmente porque também, contrário ao que está querendo se propor, a objetividade absoluta não é, pelo menos no meu conceito, desejável. Eu acho, por exemplo, que nas atividades da administração pública, na área do direito administrativo sancionador, a subjetividade é essencial. Além, eu acho que a subjetividade é essencial porque o ser humano é um ser político e a maneira de dar solução aos problemas não pode ser substituída por uma máquina que coleta dados e oferece soluções a partir dos dados que tem. Eu acho que a questão é muito mais complexa, as sociedades são muito mais complexas. Hoje, no começo, na abertura deste evento, a ministra Elizabeth falou precisamente das minorias. E eu penso numa administração pública onde as decisões sejam tomadas pelas máquinas que devam aceitar uma série, ou melhor, contribuir a uma série de mudanças dentro da sociedade, mas quais vão ser essas mudanças? A partir de quais dados? Se tudo novo, aí você precisa do ser humano. A questão não é se a técnica pode ser boa, pode ser objetiva ou não.
A questão é que ali o que se precisa é de alguém refletindo sobre qual é a sociedade que nós queremos desenvolver. E hoje, por causa do declive da lei, os atos administrativos e as decisões administrativas são essenciais. Dito isso, passando desses três elementos, eu considero que a inteligência artificial só deve ser um instrumento de apoio na atividade da administração pública, na toma de decisões. E, para isso, eu só vou fazer referência, para respeitar o tempo, a três situações específicas. A primeira é ao mundo das compras públicas. Existem diferentes estudos que pedem, de grito, que pedem a utilização, o uso da inteligência artificial nas compras públicas, dentro do marco, claro, desta obsessão anticorrupção, porque se considera que a decisão sobre a adjudicação de um contrato é e deve ser 100% objetiva. Eu estou de acordo com que a decisão sobre a adjudicação do contrato deve ser 100% objetiva e estou de acordo no fato que a decisão sobre a adjudicação do contrato pode ser feita por um instrumento de inteligência artificial. Não tem problema. Só que, realmente, dentro do marco da atividade das compras públicas, eu diria que, finalmente, mesmo no marco de luta anticorrupção, a decisão sobre a adjudicação é só o resultado da construção das condições do concurso. E é nessa etapa prévia à adjudicação, prévia ao próprio concurso, nessa etapa de planejamento da atividade contratual, que realmente nós encontramos a corrupção. Só que o planejamento contratual obedece, logicamente, primeiro, a uma questão, insisto, de tipo político, por causa das necessidades que nós queremos satisfazer em prioridade sobre outras necessidades, e também questões de tipo econômico. Nessa parte, então, de prévia etapa de planejamento, eu acho que a inteligência artificial poderia servir muito para quê? Para, por exemplo, aportar transparência sobre os estudos técnicos ou sobre os estudos econômicos, que devem servir para o servidor público para tomar a decisão mesma de abrir ou não o concurso público. E, claro, depois propor as regras do concurso. Mas eu acho que pensar na inteligência artificial só em termos de decisão administrativa de adjudicação é um erro. Segundo, dentro do marco das compras públicas, também se fala da inteligência artificial muito como garante da luta contra a corrupção, da transparência, mas, uma vez a mais, eu acho que aí se desconhece a questão humana e o caráter absolutamente subjetivo das sanções administrativas. Eu acho, sobre isso vou voltar no terceiro ponto desta segunda parte, mas eu acho que esta ideia que, por exemplo, quando se tem um contrato público que tinha que, por exemplo, se finalizar uma das etapas da construção de um prédio ontem, e hoje ainda não foi terminada a etapa de construção do prédio. Então, aquelas pessoas que saem para... E aí, isso aí é objetivo. Ele não cumpriu com a sua obrigação ontem, então hoje já tem que sancionar, já tem que, objetivamente, tomar uma decisão. Aí poderia atuar a inteligência artificial para evitar a parte subjetiva que pode estar no servidor público na hora de avaliar se tem lugar ou não a impor uma sanção em contra do contratista.
Eu acho que já de entrada, isso aí é um erro de análise da maneira como funcionam todos os contratos, não só os contratos públicos. Todos os contratos se caracterizam pelo ius variandi. E nesse ius variandi também tem uma questão de prioridade, também tem uma questão de análise dos direitos, começando pelo direito da coletividade à proteção do dinheiro público, que às vezes pode ser melhor protegido, não impondo uma sanção em contra do contratista, mas garantindo que o contratista pode continuar com a execução do contrato só com uma advertência. E aí eu acho que o uso da inteligência artificial, então não tem caminho. O uso da inteligência artificial, por exemplo, para supervisar um contrato, não tem impacto. Aí eu acho que nas compras públicas devemos fazer uma análise um pouco mais complexo, porque realmente só, talvez, perante a decisão de adjudicação, que a questão pode ser aceita sem problema. O segundo caso representativo é na formulação de políticas públicas na área de serviços públicos. Ali, eu acho que simplesmente temos a prova absoluta que a inteligência artificial só pode ser um mecanismo de ajuda, de apoio para a toma de decisão. Insisto. Por quê? Porque essa formulação de política pública na área dos serviços públicos, em geral, em todas as partes do mundo, bem que tenha a lei como quadro de atuação, é uma atividade desenvolvida realmente por autoridades administrativas independentes. E insisto que obedecem a lógicas políticas, econômicas e de prioridade social, não uma questão matemática. E aí, quando às vezes fala que introduzir a inteligência artificial na administração pública vai permitir melhorar a prestação dos serviços públicos, eu acho que sim, desde uma perspectiva técnica, como um instrumento que permite conhecer as debilidades na prestação do serviço. Mas, realmente, na toma de decisão, a inteligência artificial, por causa desta lógica política, econômica, subjetiva, finalmente, não pode aportar uma verdadeira solução. Porque o risco de permitir que seja a política pública quem esteja na toma das decisões administrativas de formulação de política pública na área de serviços públicos, por exemplo, na maneira como devem ser fixadas as tarifas, implica que, insisto, só tem uma maneira de proceder. Tem uma maneira boa de proceder. Mas isso aí, e por isso eu falo que isso é uma reivindicação do ser humano e uma reivindicação da política, mas isso aí não pode suceder. É um espaço que nós não podemos entregar, que nós não podemos excluir do debate político, da inclinação, da maneira, da visão que nós, cada um, temos da sociedade e do mundo, que não é fixa, que não é estática, que evolui todos os dias. Vocês imaginam se a inteligência artificial tivesse aparecido em 1933 e se desenvolvido na Europa entre 1933 e 1945, o que pode ter passado? Todos os juízes, por exemplo, ou não vou falar dos juízes, a justiça é outra discussão, mas as administrações públicas alemãs decidindo sobre a base do que as máquinas tomaram, do que foi vivido durante esses anos de guerra, seria terrível. A visão não é estática das sociedades, da maneira como podemos dar solução aos problemas. E o último espaço que eu acho importante, como caso representativo, para mostrar que o uso da inteligência artificial só pode ser um instrumento
para a toma de decisões, mas não podemos entregar para eles a toma de decisões, para a inteligência artificial a toma de decisões, é o direito sancionador. No direito administrativo sancionador existe a falsa ideia que a questão é objetiva. E o exemplo, quase que de classe, é que se você passa no seu carro de um sinal vermelho, você vai ter obrigatoriamente que pagar uma multa, porque a responsabilidade é objetiva. Falso. Não é, mesmo nesse caso, não é, é subjetiva. E a valoração, a avaliação que vai ter que fazer a administração pública para impor a sanção é de caráter subjetivo. Tem que fazer uma valoração da culpa da pessoa que incorreu na falta, para ver se tem lugar ou não a impor uma multa como responsabilidade por causa da vulneração da norma. Não é uma questão objetiva. Como não é uma questão objetiva o direito disciplinar, as faltas disciplinares dos servidores públicos, a avaliação também tem que ser completamente subjetiva. E ali, nessas questões, esta ideia que a objetividade permite lutar contra a corrupção, e nesses casos, então, entre aspas, o bandido, a pessoa que não cumpre com as suas obrigações dentro da administração pública, então aí vai ser punido, porque ninguém, a máquina é objetiva. Não. O direito não é isso. Eu acho firmemente que o direito administrativo é garante dos direitos das pessoas, garante dos direitos fundamentais. Então, bem-vinda a inteligência artificial para contribuir à toma de decisões com maior eficiência e eficácia, mas não para substituir o funcionário público. Simplesmente, o que vai suceder é que o rol do servidor público vai mudar. Claro, já não vai ter que se ocupar de, por exemplo, arquivar um monte de documentos. Isso aí vai ser a máquina que faz. Já não vai ter que fazer provavelmente muitos estudos econômicos. É a máquina que faz, a máquina que entrega a partir da recoleção de dados. Mas isso quer dizer também que se tem a máquina que faz a parte operativa automática, todos, ou a grande maioria de servidores públicos vão passar a ser verdadeiros sujeitos com competência para tomar decisões. Não vou entrar na discussão sobre a redução do tamanho do Estado, mas vocês podem imaginar que nessa modificação da administração pública, seguramente por causa da inteligência artificial, vamos a ter uma redução do tamanho do Estado. Só a maneira de conclusão, então, considero que a administração pública sim está obrigada a se transformar, mas nessa transformação quem deve estar a serviço do servidor público é a máquina. Para tomar melhores decisões, insisto, sociais e políticas, as melhores decisões para a coletividade. Essas melhores decisões não saem de uns dados, essas melhores decisões saem de uma maneira de interpretar e de ver as sociedades. E essa maneira de interpretar e de ver se constrói na discussão, não na imposição. O segundo elemento, considero que a luta contra a corrupção não pode levar-nos na ideia de que o ser humano, como já falei, devido à sua suposta incapacidade de ser objetivo, deva ser condenado a ser substituído por uma máquina. Ao contrário, deve valorar mais o rol do ser humano. E por último, e talvez o mais importante, é que a viabilidade e fiabilidade na utilização da inteligência artificial nas atividades da administração pública não pode ser o único critério para avaliar a utilização dessa inteligência artificial. Quer dizer, nós não podemos continuar pensando que o critério é a técnica. A técnica serve para ser objetivo dentro de um processo de contratação? Sim, mas a questão não está aí. A questão está em pensar se nós queremos entregar isso para a máquina ou não. Eu acho que nós, como juristas, temos a obrigação de nos questionar quais são os espaços que nós vamos entregar
para a inteligência artificial e quais são os efeitos de entregar para a inteligência artificial esses espaços, porque a técnica é muito boa, mas o problema, em termos, para mim, constitucionais e sociopolíticos, está realmente em quais são os efeitos de entregar uns espaços determinados para máquinas, que sim, vão ser aparentemente muito objetivas, mas que nos vão cortar a possibilidade de construir, na diferença, sociedades melhores, sociedades mais justas, de garantir direitos das minorias. E ali, com isso, eu terminaria e agradeceria muito, novamente, o convite que foi feito pela minha grande amiga, professora, ministra Maria Elizabeth Rocha. Com a palavra, a moderadora, excelentíssima senhora ministra Maria Elizabeth. Eu agradeço a todos os palestrantes pelas suas brilhantes explanações, agradeço as suas presenças e envio o meu abraço apertado, digital e virtual ao meu amigo Javier Rincon e à minha amiga Anabela e a todos os presentes, e dou por encerrada, então, essa primeira mesa, nesta manhã, agradecendo a todos e os convidando para voltarem às 15 horas, que houve um pequeno atraso, então nós retomaremos os trabalhos da segunda mesa às 15 horas. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada, Javier, um grande abraço. Abraço.